O que eu venho falar aqui, eu venho insistindo tanto no passado, que talvez não seja difícil falar sem ter um cuidado especial. Quero começar, senador Luiz Henrique, fazendo um elogio. Um elogio à presidenta Dilma. A presidenta Dilma criou algo que nós esperamos 30 anos para ter no Brasil, a Comissão da Verdade. Mas eu quero dizer que ela não está cumprindo com o que ela se propôs. Porque ela está mandando para aqui um projeto que mente, esconde a verdade no que se refere às contas públicas. É fundamental saber a verdade do que aconteceu durante o regime militar. As mortes, torturas, repressões. É fundamental. Mas é fundamental que a verdade não seja só para apurar aquilo que aconteceu na política pela repressão militar. É preciso que a verdade seja a transparência até total. Por exemplo, a transparência que impediria a corrupção. Põe as luzes do sol mostrando as contas de um estatal e não tem corrupção. A corrupção, ela é fruto da escuridão como as coisas se fazem no governo. E aí depois vem o Ministério Público, vem a Polícia Federal, vem a delação premiada e a gente descobre uma verdade escondida. A verdade estava lá, que era a corrupção. A gente descobriu, está descobrindo. Há uma verdade escondida no Brasil graças às ginásticas que são feitas para esconder as verdades na contabilidade nacional. A chamada química contábil, ou contabilidade criativa. Na verdade, manipulações que escondem a realidade trágica das nossas contas, que agora fica visível nas contas, porque não se segura muito tempo escondendo as verdades. E o que é que fez o governo? Em vez de fazer um discurso claro, reconhecendo que estamos em profunda dificuldade, pedindo até mesmo a que o povo entenda que vamos ter que fazer sacrifícios, se for o caso, pedir até desculpas pelo fato de que algumas dessas coisas vêm de medidas tomadas pelo governo, pode até dizer que a intenção era boa, porque queria manter o nível de emprego, por isso tinha que manter o alto consumo, por isso tinha que fazer desonerações fiscais, por isso tinha que forçar a baixa da taxa de juros quando não dava para fazer isso. Pode explicar. Houve boas intenções, mas os resultados não foram como se esperava. E agora é preciso mostrar a verdade das contas para corrigir. No lugar disso, o governo está querendo esconder a verdade, inventando o que não é o fato, inventando que o déficit que a gente vai ter continua sendo um superávit primário, ou dizendo que o superávit não é necessário. E aí eu queria que cada um pensasse comigo como se o Brasil fosse uma casa. Numa casa, a gente tem o salário e tem as despesas. Ao longo dos últimos meses e até anos, nós gastamos mais do que o salário permite. Como é que faz quando acontece isso? O que acontece em qualquer casa, pede emprestado dinheiro. E aí começa a comprar o que não pode pelo salário, mas consegue graças aos bancos que emprestam. Um dia tem que pagar. Quando tem que pagar o empréstimo, o que é que faz qualquer pessoa, qualquer casa, qualquer cidadão? Cria um superávit primário em casa. Superávit primário é aquele dinheiro que sobra depois das despesas e você usa para pagar o banco. Só que, no caso do Brasil, esse superávit primário, que é o que sobra depois dos gastos e antes de pagar os juros, de pagar a dívida, esse nosso superávit só dava para pagar os juros. Então a gente pagava os juros e continuava devendo. Pagava os juros e continuava devendo. Gastava menos do que recebia, tinha um superávit suficiente para pagar os juros e continuava devendo. Não conseguia abater a dívida e aí os juros continuavam.
Só que chegou um ponto em que esse superávit começou a ser insuficiente para pagar até os juros. Aí você tem que ir atrás de mais dinheiro. O que é que faz alguém que não consegue pagar o banco? Vai ao agiota. É isso que o Brasil está fazendo. Só que não existe como pedir dinheiro ao agiota. Aí aumenta os juros. É a mesma coisa. Agiota é aquele que cobra juro maior. Por acaso, é um banqueiro ilegal. Mas o que caracteriza, de fato, a agiotagem é um juro mais alto. E o Brasil está sendo obrigado a recorrer à agiotagem do juro alto, porque, ao longo do tempo, nós temos nos enganado gastando mais do que podia. E o governo agora quer nos enganar, dizendo que a gente não está sendo enganado. Dizendo que, de fato, a gente pode definir as coisas diferente. Então, Fleury, outra comparação. É como se você tivesse R$1.000 numa gaveta, de repente desaparece 200 e você diz que não tinha 1.000, só tinha 800. Você esconde a verdade. Você disfarça a verdade. Não tem como resolver problemas que a gente não enfrenta. Não tem como resolver problemas que a gente esconde como se não fosse um problema. Por isso, eu acho lamentável que a presidenta Dilma esteja enviando para nós um projeto, e chegou já ao Senado, e o Senado deve votar porque pedir urgência, cujo objetivo é fazer de conta que as coisas não estão tão maus. A gente não pode aceitar isso. Nós temos é que sentar e dizer, presidente, como é que a gente ajuda a resolver o problema? Não estou querendo aqui uma oposição que também esconda a verdade e diga que esse é um problema do governo. Não, o problema é do Brasil, foi criado pelo governo. Quem vai ter que resolver é o governo conosco. Não adianta querer dizer que o governo não resolve sozinho, tem que passar por aqui. Agora, o governo quer resolver, primeiro tem que dizer a verdade para o povo brasileiro. Depois tem que ver onde é que nós vamos fazer sacrifícios. Não é onde o governo escolhe, é onde o povo estiver disposto a fazer sacrifícios. E, claro, o governo vai ter que dizer como é que durante toda a campanha disse que o outro opositor é que ia fazer isso. E agora ele vai ter que fazer, porque vai ter. Não adianta esconder e dizer, não, o governo que errou, agora que se vire. Não existe isso. Nós somos parte do problema. Nós temos que encontrar a solução. Mas não podemos cair no jogo do governo de querer resolver o problema escondendo, mentindo, enganando. É preciso uma comissão da verdade para as contas públicas. Até porque eu pedi um estudo e talvez esse projeto de lei seja inconstitucional, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. E se for inconstitucional, não é o caminho. O caminho tem que ser dentro da constitucionalidade. A mesma constitucional que dá mandato de 4 anos para cada um de nós, que tem que ser cumprido sim, queiramos ou não queremos, gostemos ou não gostemos de quem foi eleito. Essa constitucionalidade também exige certas regras, e essas regras têm que ser mantidas. É preciso dizer também que esse texto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que chegou na terça-feira, não tem mais como cumprir a meta fiscal de 2014. O texto atualmente em vigor exige a obtenção de um superávit primário de, no mínimo, 49 bilhões, já levando em conta todos os descontos em relação à meta cheia, que é de 116 bilhões para o governo central, o que inclui o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. Essa meta, na prática, está sendo abandonada, pois a alteração que o governo propõe vai permitir ao governo, se for aprovada, abater do valor total da meta tudo o que conseguir executar em despesa de investimento com o programa de aceleração do crescimento. É como se alguém, em casa, devesse um dinheiro e, na hora de pagar esse dinheiro, dissesse, eu quero que não leve em conta os gastos que eu fiz na construção de um quarto adicional na minha casa. Essa despesa não entra.
É como se esse dinheiro estivesse disponível para eu fazer outros gastos, disponível para eu pagar os juros. Não se paga juro a um banco com o dinheiro que você já gastou para fazer o quarto da sua casa, o programa de aceleração do crescimento. Não há como fazer isso. Olha, até setembro, considerando a metodologia de apuração usada pelo Banco Central, o governo não apenas não conseguiu o superávit necessário para manter em dia as suas contas, incluindo aí os juros, como apresentou déficit. Ou seja, nós não pagamos o que devemos e ainda gastamos mais do que arrecadamos. É uma família que tem que pagar a prestação do carro, mas gasta mais do que o salário. Vai ter que recorrer ao agiota. E quando recorrer ao agiota, no caso do Brasil, que é um juro mais alto, virá inflação, que, aliás, é o instrumento que o mundo inteiro usou de jogar no povo a conta dos gastos exagerados que faz. Como? Deixa o preço subir. Aí a arrecadação do governo sobe. Mas aí o valor da Bolsa Família vai cair. E o governo que acusou os outros candidatos dizendo que eles iam acabar a Bolsa Família, vai acabar a Bolsa Família depredando-a através da inflação. Não podemos cair nesse jogo. Não podemos fechar os olhos aos problemas. Não podemos dizer que o problema do governo é ele que se vire, mas não podemos conseguir pensar em ajudar o governo se o governo quer esconder a realidade. Um despacho publicado no Diário Oficial da União de hoje, nessa quinta-feira, 13 de novembro, informa que o governo já enviou ao Congresso mensagem pedindo tramitação em regime de urgência para esse projeto, que altera a lei de diretrizes orçamentárias, escondendo, enganando, manipulando e, portanto, agravando o problema, apesar de escondê-lo de alguma forma na contabilidade. Com isso, o projeto teria transmissão rápida. Não fica submetido aos prazos normais, passando a impedir votação de outras matérias a partir de 45 dias de sua apresentação, enquanto não for votado. Isso vai trazer um problema maior do que aquele que tenta esconder. Até porque vai jogando o problema para frente e os problemas sofrem uma espécie de inflação, porque eles vão subindo também de preço. O ministro Mercadante chega a dizer que o Brasil tem um desempenho fiscal exemplar. Isso é faltar com a verdade. Me desculpe, ministro Mercadante. Nosso desempenho fiscal está longe de ser exemplar. É caótico, é enganador. E enquanto for assim, não vai se conseguir encontrar o caminho. O presidente do PT foi mais longe. Ele vê um ambiente favorável no Congresso Nacional para a aprovação do projeto de lei que permite ao governo reduzir o superávit fiscal. Na verdade, não é nem reduzir, é autorizar que aceite-se a redução do dinheiro que a gente tem que reservar para pagar os juros, sem o que a inflação volta como forma de pagar. Disse também que vamos procurar no parlamento que as desonerações são benéficas para o país. Não há desonerações benéficas se trouxer inflação. Mesmo que o dinheiro seja bem usado. Mesmo que o dinheiro seja bem usado para reduzir o preço do automóvel, as classes médias, ou para financiar o programa Minha Casa, Minha Vida, mas se traz inflação, não é mais benéfico. É enganador. Nós não podemos fazer projetos sociais enganando. A Bolsa Família será depredada pela inflação. A inflação corroerá. É uma maneira de acabar também. Por isso, eu espero que esse Congresso tenha juízo, de duas formas. Uma de dizer, muito bem, o problema foi criado pelo governo, mas é do Brasil. Não nos furtamos a debater como sair dessa crise. Podemos até exigir que o governo diga que é culpa dele, mas nós estamos dispostos a ajudar. Mas, segundo, não aceitar esconder o problema. Não aceitar esconder o problema
como estão tentando com esse projeto de lei. Eu espero que essa casa tenha juízo e não esconda o problema. Eu espero que aqueles que aqui vieram defender a Comissão da Verdade, como eu vim, defenda a Comissão da Verdade também para as contas públicas, porque essa é uma forma de tortura também. Esconder as contas públicas traz a tortura da inflação. A inflação é um pau de arara que pesa sobre todos os brasileiros na hora de pagar suas contas com o salário depredado. É isso que eu espero, senhor presidente Luiz Henrique, mas o senador Zé Agripino pediu a palavra para uma parte. Senador Cristóvão, eu queria parabenizar Vossa Excelência, primeiro de tudo, pela consistência do pronunciamento. Eu estava com outros afazeres, mas com o olho no gato, outro no peixe. E o peixe era o discurso de Vossa Excelência, vendo pela TV. E corri até o plenário para trazer a modéstia da minha contribuição. Vossa Excelência aborda uma questão que ocupa as preocupações nacionais, por uma razão muito simples. No Congresso nós temos muitas responsabilidades. Fazer leis, aperfeiçoar leis, votar sim ou votar não, mas a peça mais importante que o Congresso elabora, e é da sua responsabilidade anual, é votar a peça orçamentária, o orçamento. Tanto que existe uma comissão mista de orçamento de deputados e senadores que trabalha febrilmente o ano inteiro em cima de um único objetivo, a elaboração do orçamento, que é uma peça que significa o elenco das receitas, o elenco das despesas, e é onde vai a grande discussão, as despesas. As receitas, claro que são estimadas pelo Poder Executivo, as despesas são produto do debate entre o Executivo e o Legislativo, e a sobra. A sobra é o famoso superávit primário. Por que o superávit primário é importante para as contas do Brasil? Porque no Brasil nós temos uma das maiores dívidas públicas internas do mundo. É uma infeliz particularidade do Brasil. Então, o superávit primário é questão de sobrevivência. Do contrário, é como Vossa Excelência está dizendo. Você não tem dinheiro, ou emite, ou vai buscar dinheiro pagando juros estratosféricos, buscando o dinheiro da sociedade. Ou você tem uma sobra entre as despesas e as receitas, suficiente para pagar a dívida, ou você gera inevitavelmente inflação, que é o pior dos impostos. E por que a discussão é importante? Por isso, porque o superávit primário para o Brasil é vital, porque a dívida pública interna do Brasil, que já passou de 2 trilhões de reais, é um blefe o governo dizer, nós reduzimos a dívida externa, não dependemos mais do FMI. Conversa fiada, senador. Transformaram dívida externa em dívida interna. Não tinha reais para comprar os dólares. Os reais foram buscados na sociedade, emitindo título e pagando juro alto e alimentando a cadeia de juros. Veja bem, o que o governo está querendo agora? A peça orçamentária foi votada, como Vossa Excelência sabe e aqui colocou. Produto do debate de um ano inteiro. O governo prometeu que o superávit primário ia ser de 3,1, depois baixou para 1,9 e agora está praticamente zero. Está propondo zero. Menos de zero. Menos de zero, porque as despesas estão maiores do que as receitas, e principalmente em ano eleitoral. Gastaram mais do que podiam. Famoso conto do vigário. Isso mesmo. Agora, se nós nos calarmos diante dessa questão, o país não vai se aperceber do blefe que está em curso. Ou nós provocamos o debate, que venho dizendo que nós somos pouco patriotas, que não estamos permitindo que o governo governe. O governo tem que governar com responsabilidade, e o que cometeu foi uma irresponsabilidade, ao gastar mais do que podia. E cabe a nós, eu sou a oposição, cabe a nós fiscalizar, denunciar, debater para consertar.
para obrigá-lo a agir com correção, com decência. E para nós é fundamental o que Vossa Excelência coloca, a discussão do superávit primário, por conta do tamanho da dívida interna. A dívida interna do Brasil é monstruosa, é um dragão acabando com a perspectiva do Brasil de fazer investimentos, de transformar-se num país moderno e competitivo. Porque não tem porto, não tem aeroporto, não tem estrada, porque gasta dinheiro com juro de uma dívida interna que agora o governo está querendo maquiar e debitar a conta ao Congresso. Não vai debitar ao Congresso, nós vamos brigar. Vamos mostrar ao Brasil com quantos paus se faz uma jangada. Por essa razão é que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela clareza do discurso, pela independência com que se comporta nesta casa e pela consistência dos dados que traz nesta tarde de quinta-feira. Obrigado, senador. E eu concluo, senador Luiz Henrique, dizendo apenas, senador Zé Rubino, que de fato o governo foi irresponsável. Mas o pior é que foi alertado muitas vezes dessa irresponsabilidade. Eu próprio aqui falei, escrevi, publiquei, tem um texto assim que eu distribuí muito, que eu levei para o governo, chamado A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem. É de 2011, em que mostrava que isso ia acontecer. Fui chamado de alarmista, de pessimista. As coisas estão acontecendo. O governo foi irresponsável e não por falta de aviso, senador Fleury. E agora quer esconder o problema. Nós temos que estar dispostos a ajudar o Brasil. E o Brasil tem que ser ajudado pelo governo constitucional, que vai ficar aí até 2019. Mas é preciso começar pela verdade. É preciso começar pelo reconhecimento dos erros da situação para encontrarmos os acertos. Eu estou disposto a ajudar a encontrar os acertos. Eu estou disposto e querendo apoiar o governo nos seus acertos. Mas não contem comigo para esconder os erros. É isso, senhor presidente.